Mais uma vez, bem-vindos de volta ao nosso estudo do livro de Provérbios. E nós estamos no capítulo 4. A última vez nós vimos o versículo 14 e o 15. Vamos ter um progresso maior hoje. Quero começar a ler de novo no versículo 10 e vamos ler todo o caminho até o versículo 17. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal. E foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nos chegamos diante de Ti em oração, necessitados. Senhor, eu preciso da Tua ajuda para ensinar. Os jovens que estão ouvindo precisam da Tua ajuda para entender e para aplicar o que eles aprenderam, para caminhar em obediência. Pai, nós somos dependentes absolutamente da Tua graça, da Sua graça fortalecedora. Portanto, por favor, querido Deus, nos ajude neste dia, para que em todas as coisas o Senhor possa ser glorificado. Ó, querido Deus, por favor, trabalhe no coração daqueles que estão ouvindo, que eles de verdade creem em Cristo, que eles sejam devotos com a vida deles a Ele, em qualquer situação que o Senhor os coloque. Que eles se apresentem diante de Ti naquele grande dia e possam ouvir: vinde benditos do meu Pai, vinde para a alegria e para o gozo do seu Senhor. Pai, eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Ok, apenas um rápido resumo. Se lembre que apontamos na nossa última lição, nos versos 10 a 13, que trata de dar instruções de uma maneira positiva. Nós precisamos de instruções a fim de crescermos em conformidade com Cristo, na nossa habilidade para fazer a vontade de Deus. Nós precisamos de instruções. Então não deixe ninguém dizer a você que a mente não é importante no cristianismo. É absolutamente essencial. É por essa razão que Pedro diz e ora para que nós possamos crescer no conhecimento de Deus. Agora, mas também com a instrução de que nós recebemos nos versículos 14 e 15. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passe de largo. Simplesmente fique longe. Aqui nós vemos que até mesmo se estivermos tendo uma boa instrução, se estamos constantemente caminhando na direção do mundo, se estamos constantemente observando o mundo, se estamos constantemente sendo entretidos pelo mundo, que de verdade, não importa quanto de instrução nós vamos receber, vamos cair, nós vamos pecar. Eu quero realmente ser agradável a Deus. Se eu quero crescer na graça, não simplesmente existem coisas que eu deveria fazer. Existem coisas que eu não deveria fazer, coisas que eu deveria evitar. Agora, isso não significa que eu vou evitar todos os momentos de prazer maravilhosos com os amigos, de sair e fazer coisas que são saudáveis e se divertir. Mas significa que nós somos muito, muito cautelosos, caminhamos cautelosamente. Quando nós enxergamos alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus, nós não ficamos parados olhando para isso, até que finalmente isso vai nos capturar e nos atrair para dentro. Não chegamos tão perto disso para que isso possa nos agarrar. Se lembre, não confie em si mesmo. Confie em Deus e na palavra de Deus. Também, apenas uma coisa boa aqui que eu me lembrei aqui. A nossa vida cristã não é para ser vivida sozinho. Então, uma das maneiras pelas quais somos capazes de ser encorajados
é estudando a palavra de Deus e recebendo as suas instruções. E uma das maneiras pelas quais podemos ser encorajados e evitar o que é mal é ter certeza de que estamos tendo comunhão com as pessoas que amam o Senhor, que estão crescendo na graça de Cristo e que estão exibindo mais e mais amor pelas coisas de Deus e um desdém pelas coisas deste mundo. Agora, vamos olhar para o versículo 16. Falando sobre aqueles que rejeitaram o conselho de Deus. Aqueles que fizeram ou se fizeram basicamente inimigos de Deus. Aqueles que Deus realmente não entra nos seus pensamentos. Eles são pessoas sem lei. Eles são pessoas que vivem como se Deus nunca nos tivesse dado uma lei para ser obedecida ou uma sabedoria para ser seguida. Agora, antes de começar, apenas pense sobre pessoas nas ruas que nunca vão à igreja. Você percebe quantas pessoas que vão para a igreja no domingo e talvez até na quarta-feira ou na quinta-feira? E ainda, durante a semana, a maneira como vivem suas vidas, as coisas que observam, a maneira como falam, a maneira como caminham, a maneira como trabalham, é realmente como se nada disso fosse submetido à lei de Deus. Então, quando fala sobre o pecador, que você deve evitar, você não deve simplesmente evitar as pessoas que se opõem abertamente a Deus. Há muitas pessoas que declaram grande fé em Deus e ainda quando você olha para a vida delas, não há nenhuma evidência de que elas estão tentando ser conformadas aos vários aspectos da vida delas também, à lei de Deus. Agora, em relação aos iníquos, no versículo 16, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Agora eu quero ver algumas coisas que escrevi aqui nas minhas notas. Em primeiro lugar, isso é tão verdade, eu tenho visto isso com tanta frequência, que os homens ficam viciados no mal. É verdade. Quanto mais você se entrega ao pecado, mais você vai precisar pecar. É como uma pessoa que simplesmente não consegue. No começo é difícil controlar o seu apetite. Mas quando eles cedem ao apetite, mais e mais conforme os dias, meses e anos passam, se torna mais e mais difícil controlar o apetite, até que finalmente o apetite controla eles. Nunca é o suficiente. O que pode ter sido o suficiente alguns anos atrás não é mais nem o começo. Você entende? O pecado é, como eu disse aqui nas minhas anotações, é uma queda espiral, para que depois de um tempo você não se reconheça mais. Há uma epidemia no nosso país, o que eu não acho que você pode chamar assim, mas comunica a ideia do que é chamado assim. Há uns laboratórios de metanfetamina, onde as pessoas estão fazendo essas drogas em laboratórios caseiros muito perigosos. E onde aqui nós vivemos é particularmente um problema. Então eles têm esses outdoors e é incrível você ver um jovem forte, bonito, sabe? Os seus dentes, o seu cabelo, tudo. Ou uma bela jovem, linda. Então eles mostram uma foto de simplesmente 2 anos depois dela ter se dado a metanfetamina. Você nem mesmo reconhece esses jovens. Isso danifica muito, não apenas a mente, mas o corpo, a face, cada aspecto do seu ser. E esse é o caminho do pecado. E eu escrevi aqui, bem, deixa eu colocar dessa maneira. Você verá algo que bem sabe que está errado. Então você vai enxergar outra coisa que, garoto, está realmente errado. Direto ao ponto disso, isso é nojento para você, ok? Mas aqui está o problema. Se você ceder a essa coisa que realmente não te enoja tanto, quer dizer, você sabe que é errado, mas você meio que gostaria de fazer isso. Bem, o que acontece é que você abre uma porta e em uma escada ou mesmo em um escorregador. Então, logo você se torna confortável naquilo que você acha que está errado. Então você chega ao ponto em que não está realmente errado. Então você olha para outra coisa que é muito pior e você agora
é atraído por aquilo onde antes aquilo te causava até mesmo repulsa. Agora atrai você e você faz isso e é errado. Mas você faz, então você chega ao ponto em que acha que não está errado. E você justifica isso. E fica com outras pessoas que o justificam. E logo o que acontece é você nem consegue se reconhecer. O pecado que uma vez você repeliu, agora é um deleite para você. E isso é um lugar perigoso, danoso para se estar. Eu escrevi aqui que a sua consciência sempre se torna cada vez mais cauterizada, até ficar como os homens de 1 Timóteo 4:2, cauterizados em suas próprias consciências, como com um ferro em brasa. Eu conheci muitas pessoas ao longo da minha vida, e eu vi pessoas com vidas abençoadas e pessoas que destruíram as suas vidas. E eu vi pessoas que quando você os conheceu, há muitos anos atrás, eles pareciam ter uma consciência refinada. Eles reconheciam quando algo era mal e eles sentiam repulsa por isso. Mas então você não os vê por 20 ou 30 anos e depois você os encontra de novo. Você enxerga essa pessoa, ela não é nem mesmo a mesma pessoa que você conhecia antes. Essa pessoa tinha uma consciência sensível, que reconhecia quando ela estava errada e até mesmo os colocava em conflito e feria elas e o levava ao arrependimento. E agora eles estão total e totalmente entregues ao pecado. E não apenas eles não sentem mais vergonha. Eles se gabam disso, eles se orgulham disso e desafiam qualquer um a dizer que eles estão errados. Então, o que vocês precisam entender é, bem, eu trabalhei com muitos viciados em drogas na minha vida e muitos deles me disseram que um viciado em drogas está sempre perseguindo o seu primeiro high. Agora, o que isso significa? Bem, eles me dizem que a primeira vez que você alcança o high é absolutamente incrível. Usar um pouquinho de droga, e uau, que experiência. Mas ter essa experiência de novo, você tem que tomar mais drogas, ou drogas mais pesadas. E você parece nunca ter aquela primeira experiência de novo. Você continua indo cada vez mais fundo e mais fundo na toca do coelho. Até que, de novo, você não se reconhece fisicamente, você não se reconhece espiritualmente, você simplesmente não se reconhece. O pecado nunca diz é o suficiente, mas sempre ele vai te levar, como o meu antigo pastor Jack Russell costumava dizer, vai levar você onde você não quer ir. Isso vai te prender lá mais tempo do que você quer ficar, e não há nada que você possa fazer a respeito disso. Então, eu escrevi aqui, não apenas quando alguém se entrega ao pecado, eles não apenas vão pecar, mas eles também vão levar outros ao pecado. Olhe e veja o que temos aqui no versículo 16. Pois não dormem se não fizerem o mal. Isso os atormenta o tempo todo, eles precisam disso o tempo todo. Então diz, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. A menos que eles consigam envolver outra pessoa no mesmo mal. Agora eu escrevi aqui. Eles não apenas devem pecar, mas eles também levam outros ao pecado. Isso processa a consciência para estar cercado por outros que estão envolvidos no mesmo pecado, afirmando um ao outro, validando um ao outro, convencendo um ao outro de que está tudo ok. Outras vozes afirmativas abafam a voz da sua consciência, porque quando você está sozinho, está gritando com você, te atormentando. Tantas pessoas que se dão ao pecado hoje em dia na nossa sociedade, eles precisam, de verdade, se juntar a grupos de apoio. Eles precisam ter pessoas ao redor delas constantemente afirmando que os seus pecados não são realmente maus. Tá tudo bem. Você está simplesmente crendo em alguma ideia falsa, arcaica, antiga, cristã, que você precisa se libertar disso. Mas quando eles estão sozinhos, a consciência deles volta. Pelo menos por um tempo. E diz, você está errado, você está errado. Sabe, uma coisa que é assustadora, que você pode chegar a um ponto onde a sua consciência não mais te aflige quando você faz o mal. Em certo sentido, você perdeu a sua humanidade. Agora, vamos continuar.
Eu quero dar uma olhada em algumas advertências e admoestações das Escrituras. E jovens, me escutem. Isso é tão importante, não são opções. 1 Coríntios 15, 33 e 34. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Agora, há um velho ditado que os pássaros da mesma pena voam juntos. É basicamente verdade. Deixe eu fazer uma pergunta direta, jovens. Você pode ter amigos que são muito morais. Bons filhos podem ser influenciados por sua família ou pela igreja. Eles têm uma ideia do certo e do errado. Isso é bom, tudo ok. Mas quando você fica com seus amigos, você sempre é encorajado por eles e você sempre os encoraja a falar a respeito de Cristo? Para falar a respeito das Escrituras? Se você apenas tem amigos limpos que fazem coisas boas e podem até ser religiosos, mas eles nunca estão realmente interessados nas Escrituras. É algo que eles fazem, quer dizer, eles vão à igreja, eles vão para o grupo de jovens, eles vão para a escola dominical, mas quando termina com tudo isso, se você simplesmente ouvir o jeito que eles falam, é como se Deus nem mesmo existisse, porque Ele não entra na conversa deles. Isso é um tanto perigoso. Com certeza vai ficar bem limpo. Parece bem limpo. Vocês têm um bando de escoteiros ou escoteiras, mas nós somos cristãos. Não se trata apenas de ficarmos limpos e sermos melhores do que todo mundo. Trata-se de conhecer a Deus, amar a Deus, caminhar em comunhão com Deus. E então, não vos enganeis, ok? Não se iluda. As más conversações corrompem os bons costumes. A ideia aqui é que você será influenciado pelas pessoas com quem você passa mais tempo com elas. E de novo, elas podem ser crianças muito boas, mas elas sempre falam a respeito de Cristo. Elas sempre falam sobre a cruz, elas sempre falam sobre a sua fé, elas sempre falam sobre as Escrituras. Então é bom estar com bons filhos, e eu não estou dizendo para ir para longe deles, mas você precisa se manter também com pessoas que genuinamente demonstram amor por Cristo. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo. O que isso significa? Por que nós deveríamos ser sóbrios? Sério, eu vou te dizer o porquê. Porque vivemos em um mundo que é extremamente perigoso. Não há um botão de replay na nossa vida. O dia em que nós vivemos hoje nunca mais se repetirá. E isso é uma questão de não apenas vida e morte, mas de vida eterna e morte eterna. Então sim, nós podemos brincar e nos divertir muito. Todo mundo sabe que eu faço isso. Mas é melhor você ter um pouco de sobriedade sobre a eternidade. Eternidade. E o fato de que um dia você também ficará diante de Deus. Você vai. Não vai estar com seus pais, com seus avós, com seu tio, seu primo, ou seus amigos, mas sozinho você estará diante do grande trono do julgamento de Deus. E naquele dia a única coisa que vai importar é se você realmente confiou em Cristo, se você pertencia a Ele. Então a partir daí, se você serviu a Ele. Então esteja sóbrio, reconheça que essas coisas são importantes. E que você precisa encontrar uma boa companhia que promova não apenas a boa moral, mas o Evangelho. Agora, tornai-vos a sobriedade como é justo e não pequeis. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, isso digo para vergonha vossa. Agora, há muitas coisas amarradas aqui, nós não temos tempo para passar por todas essas coisas. Mas uma coisa que eu quero que vocês vejam aqui, antes de tudo, é preciso haver seriedade sobre algumas coisas. Em segundo lugar, o conhecimento de Deus é extremamente importante. É uma coisa vergonhosa para uma pessoa que professa a fé em Cristo e ainda ignora quem Deus é e é ignorante quanto à sua vontade. Não apenas é uma coisa vergonhosa, é uma coisa perigosa, porque o maior impedimento para o pecado é conhecer quem Deus é. Saber que Ele é santo e justo, que Ele é digno da nossa devoção. Outro impedimento ao pecado que é absolutamente necessário é conhecer a vontade de Deus. Se você não conhece a lei, você não sabe se você está quebrando ela. E não pense que isso vai simplesmente sair do seu coração. Não vai. Sabemos e conhecemos a vontade de Deus estudando a palavra dele.
Agora, eu também quero olhar para Romanos 16, 17 e 18. Capítulo 16, versículos 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Se os seus amigos não são escravos de Cristo, eles são escravos dos seus próprios apetites. E eles não vão falar sobre Cristo, eles não vão encorajar você à piedade, mas eles vão te bajular. Eles vão te dizer palavras atraentes para te manter no grupo deles. A Bíblia diz agora: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. O que eu quero dizer aqui é simplesmente que aqueles que causam obstáculos, seus amigos promovem uma vida piedosa em você. Acho que já compartilhei na última lição que eu estou cercado por pessoas piedosas que de verdade têm uma influência sobre mim e eu não sei onde estaria sem eles. Eu preciso muito deles. Eles não colocam obstáculos na minha frente. Eles não me tentam a pecar. Eles não me tentam a ser um preguiçoso a respeito das coisas de Deus. Mas ao contrário. Vamos olhar para os seus amigos. E vamos olhar para você como um amigo. Você atrapalha outras pessoas para crescerem em Cristo? As pessoas ao seu redor te impedem de crescer em Cristo? Ou poderíamos colocar dessa maneira, é simplesmente que eles não fazem nada. Eles não fazem nada por você. E você não faz nada por eles. No que diz respeito ao crescimento em conformidade com Cristo. Isso é algo em que você realmente precisa pensar. Os seus amigos ao seu redor estão influenciando você não apenas para ser um bom menino ou uma menina, mas para amar a Deus em Cristo. E você está influenciando os seus amigos? E de novo, não vá aos extremos. Eu não estou dizendo que você não pode falar sobre outras coisas ou fazer todos os tipos de outras atividades e aproveitar essa vida neste mundo que Deus deu a vocês. Vocês podem e devem, especialmente como jovens. Mas se Cristo simplesmente não parece entrar na conversa, algo está errado. Agora, vamos olhar rapidamente para o versículo 17. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Eu só quero dizer uma coisa aqui. Nós estamos vivendo em uma era, agora, nós estamos em 2021, início de 2021, quando todos estão dizendo que grandes mudanças aconteceram, grandes mudanças estão vindo para redefinir o mundo, com uma espécie de nova política, uma nova ética, uma nova maneira de pensar a respeito das coisas. Tudo está mudando, absolutamente todas as coisas. E parte dessa mudança é rejeitar a moralidade das Escrituras. Mas eu quero que vocês saibam de algo. Sempre que a Escritura é rejeitada, a violência cresce entre as pessoas. Onde quer que as Escrituras ensinem a respeito da santidade no casamento, e isso é rejeitado, a violência cresce entre as pessoas. Nunca se esqueçam que onde os 10 mandamentos são tratados como regras arcaicas que trazem escravidão, a violência entre um povo sempre cresce. Você encontra um homem imoral e até certo ponto você encontrará um homem violento, embora ele tenha se escondido bem. Então, apenas saiba disso. E eu quero dar a vocês um argumento do maior para o menor. Se uma pessoa não tem consideração pela lei de Deus, ela não tem consideração por Deus. E se eles não têm consideração por Deus, que os fez, eles não terão consideração por aqueles que foram feitos por Deus. Você entende? Eu amo a minha esposa. Para ela, eu quero dizer, há muitas qualidades maravilhosas. Mas esse amor é intensificado pela maneira como eu a trato. E ainda é elevado a um padrão mais elevado, porque eu creio em Deus, eu creio na lei de Deus. Eu creio que ela foi feita por Deus. E eu creio que eu devo prestar contas a Deus. E isso traz ainda mais proteção no nosso relacionamento.
Então eu quero ser amoroso com ela, não apenas porque ela é minha esposa, ou simplesmente porque ela é bonita, ou simplesmente porque eu posso fazer isso e quero fazer isso. Mas agora é um padrão mais elevado. Eu vou amar a minha esposa e não vou abusar no nosso relacionamento, porque ela foi feita por Deus, pertence a Deus, e eu sou responsável perante Deus. Deus ama ela e Deus a deu para mim para que eu me importasse com ela. E isso significa que no dia do julgamento eu vou ter que dar contas a isso, você entende? Você pode tirar Deus da equação. Você vai ter um mundo imoral e violento. Agora, se você disser sim a isso, perceba que há mais nisso do que apenas dizer sim. Você deve conhecer a Deus. Você deve crer salvadoramente no seu Filho. Você precisa conhecer a vontade dele. E você deve se dedicar a fazer isso. Bem, eu espero que este estudo tenha sido útil. Que Deus abençoe e guarde vocês. E que vocês sejam um instrumento para a glória de Deus. Deus os abençoe.